Éder Borges, 12 da pauta. 416/01/2024. Moção de desagravo, a obrigatoriedade imposta pelo Ministério Público da Saúde à imunização da Covid em crianças e violação de dispositivo legal que facultam o cumprimento. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido. Para discutir, o autor, o vereador Éder Borges, com a palavra. Bom dia a todos. Eu trago essa moção porque eu venho recebendo muitas mensagens de pais e mães que estão desesperados com a resolução do Ministério da Saúde, que busca obrigar a vacinação das crianças. E a Prefeitura de Curitiba tem aderido a essa prática. Eu não sou médico, mas é fato que não há qualquer consenso médico quanto a essa questão. Eu vou pedir, então, ao Charles para que ele passe o primeiro vídeo que eu mandei, em que um médico fala. São muitos médicos, tem um material muito vasto na internet. Esses dias isso foi discutido no Senado Federal, inclusive, e nós não podemos nos calar frente a essa situação. Charles, por favor. A Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda a vacinação obrigatória contra a Covid-19 em menores de 5 anos, senadores. Nesse momento, o Brasil é o único país do mundo que obriga a vacinação contra a Covid-19 na faixa etária de 6 meses a 5 anos. Quando a gente fala de vacinação para criança Covid-19 no Brasil, a gente está falando dessa vacina aqui, tá? Pfizer Baby Tampa Vinho. Não é outra. As notas do Ministério da Saúde falam em vacinas, falam em estudos, mas é a Pfizer Baby Tampa Vinho. Aqui está a bula dela. Essa vacina ela é feita com a cepa original de Wuhan 2019 para imunização. É uma vacina proscrita nos Estados Unidos e que nós, como terceiro-mundistas, estamos recebendo a descarga da Pfizer aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos esta vacina está proibida desde setembro de 23. As crianças brasileiras devem ser inferiores às crianças americanas, a julgar pelo critério do Ministério da Saúde. Nós estamos na cepa JN.1, que representa quase a totalidade dos casos de Covid, que foi responsável pela ondinha nova de Covid que tivemos depois do Carnaval. A cepa da vacina original Pfizer Baby está 3.500 mutações variantes abaixo. Nem coube aqui na lista, né? Você desce 3.500 variantes e lá está a cepa que está sendo usada nessa vacina. E nós estamos aqui em cima, 2024, JN.1. Como que uma vacina com uma cepa que já está extinta no planeta vai ser capaz de imunizar o... Enfim, existem muitos outros vídeos, mas nós podemos abreviar essa discussão. Lerei a justificativa dessa moção. Justifica-se a propositura dessa moção em razão da falta de evidência científica que comprove a eficácia em 100% da imunizante contra o Covid. Os estudos científicos que respaldam a imposição do Ministério da Saúde em incluir no Plano Nacional de Imunizações, o PNI, são insuficientes para testar a eficiência do imunizante. Não à toa prevalece a desagregação dos órgãos competentes. Além do mais, é grave a violação dos direitos fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 227, artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e principalmente artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que dispõe: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Essa moção de desagravo vem demonstrar a indignação e aflição dos pais e responsáveis que zelam pelo bem-estar, saúde e pleno desenvolvimento de seus filhos. E espera-se do Poder Executivo e Judiciário a coerência e cumprimento das leis pertinentes que asseguram os direitos humanos e fundamentais às nossas crianças, facultando aos pais e responsáveis a decisão da aplicação do imunizante e isentando-os das punições
ora vigentes. Nós vemos absurdos a ponto de parlamentares sugerirem a criminalização de pais que recusarem-se a dar essa picada experimental aos seus filhos. E é importante nós pontuarmos que o Brasil é o único país do mundo que está com essa política. Essa política é terrivelmente equivocada, sem qualquer evidência ou consenso científico, e nós devemos acrescentar ainda que por grande parte de médicos, cientistas, apontam consequências graves, efeitos colaterais bastante graves a essas vacinas. Lembrando ainda que o Covid é uma doença que é muito pouco ativa em crianças. E devemos pontuar ainda que saiu uma resolução, foi aprovado na Câmara Federal essa semana, que a verba que estava congelada, destinada para o tratamento do Covid, que ela seja destinada ao tratamento, a ações na epidemia de dengue. Haja visto que já passou a pandemia do Covid, de modo que não faz o menor sentido impor aos pais essa vacinação obrigatória. E a Prefeitura de Curitiba não deve se curvar a essas imposições ideológicas, certamente com conflitos de interesse do governo federal. Sendo assim, eu peço voto favorável e concedo os apartes. Tem a parte do vereador Uzias Moraes. Sim, vereador Uzias. Obrigado, vereador Éder Borges. Todos nós temos recebido de pais e familiares preocupados com essa norma, e nós tomamos conhecimento de que é uma nota técnica do Ministério da Saúde e não uma norma que obriga juridicamente, de fato ou perfeita, que pode trazer essa obrigatoriedade ao pai ou à família, ou responsável daquela criança, principalmente em relação à matrícula em escolas. Nós recebemos muitas denúncias de abuso, inclusive, de alguns administradores, obrigando que o pai ou o responsável tivesse a carteirinha de vacinação e que o filho ou a filha fossem de fato vacinados. E nós sabemos que a vacina não impede a proliferação do vírus, essa é uma realidade, nós sabemos disso, e fica claro nessa discussão do Senado, e eu acompanhava o médico que falava, assistia a esse debate no Senado, muito importante, esclarecedor, que a vacina, o qual o Ministério da Saúde propõe às crianças, está extremamente ultrapassada na sua eficácia. Extremamente ultrapassada. Então, nós precisamos ter coerência, o Ministério da Saúde precisa ter coerência e o Senado não consegue nem revogar esse ato porque não é normativo, não é obrigatório. Veja só a que ponto chegamos. O Ministério da Saúde divulga que há uma obrigatoriedade com uma nota técnica. Isso é um absurdo. Vou votar favorável à sua moção de desagravo e parabenizo mais uma vez pela discussão. Muito obrigado pela contribuição, vereador Uzias. É um absurdo isso, de fato, essa nota do Ministério da Saúde, e cabe a nós, vereadores, nós solicitarmos aqui, nós chamarmos a atenção para esse fato, para que o Poder Executivo do nosso município, para que o Poder Executivo de Curitiba não seja conivente a isso, fazendo correções a pais que não querem vacinar os seus filhos. E cabe ao Poder Executivo ouvir essa Casa de Leis. Agora vereadora, eu passo... Indiara Barbosa. Com toda satisfação, vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, vereador Éder Borges. Eu digo que é até engraçado, né? Eu estar aqui discutindo sobre vacinas, por ter pego o Covid depois de ter tomado diversas doses da vacina,
Enfim, mas já passou, né? Mesmo assim, estou seguindo a recomendação do médico da Câmara aqui para ficar mais 2 dias com máscara. E eu também concordo com essa moção proposta pelo senhor. Veja bem, eu não sou contra a obrigatoriedade das vacinas. A gente não está falando das outras vacinas, né? Não sou contra as outras vacinas, acho que é importante deixar isso claro. Inclusive, a gente sabe que o Brasil é referência na questão da imunização e das vacinas, e a secretária vem aqui sempre e destaca que é importante, né, a questão da vacinação. Mas a gente está falando especificamente das vacinas do Covid para crianças e bebês, né? Quando, como os senhores, né, vereadores comentaram, foi feita uma audiência pública que recebeu diversos médicos, cientistas do Brasil e do mundo que discutem a eficácia dessa vacina, a questão do tempo recorde em que ela foi desenvolvida, especificamente para crianças e bebês, né? Então, a senhora, inclusive, passou um vídeo, e eu acredito que ainda não há um consenso em relação a essa vacina, e, por isso, essa decisão deve ser dos pais, que os pais devem se informar, os pais devem decidir se vacinam ou não seus filhos, seguindo também, inclusive, a orientação médica, né? Inclusive, as próprias bulas da vacina dizem, algumas das vacinas, que precisa ter orientação médica para tomar vacina. Então, concordo com essa moção apresentada pelo senhor e acredito que sou contra também a obrigatoriedade, e essa decisão deve ser dos pais. Obrigada, vereador. Perfeito, vereador Indiara, e bem observado. Isso diz respeito a essa vacina em específico do Covid, obviamente não as demais, que são vacinas muito importantes, são vacinas já testadas e aprovadas. Só faço uma observação aqui, que trata-se de uma moção de agravo, né? Então, só fazer essa correção técnica, até mesmo para a imprensa, então, que nós somos contra essa nota técnica do Ministério da Saúde, e na condição de vereadores de Curitiba, que nós pedimos à Prefeitura de Curitiba, nós pedimos à gestão municipal que tenha a coerência, o bom senso de não seguir a essa orientação do Ministério da Saúde, e que dê liberdade aos pais para essa questão da vacinação, na questão da matrícula escolar. Mais uma parte, eu vejo aqui o vereador Rodrigo Braga Reis. Éder Borges, você sempre na linha de frente aí, parabéns pelo seu trabalho, e realmente é importante a gente levantar esse assunto. Milhares de pessoas reclamando, nos consultando, brigando por causa da vacina. Eu acho que a vacina é um remédio como qualquer outro, ninguém deve ser obrigado a tomar, entendeu? Tem muita gente que quis tomar, outras pessoas não quiseram, mas fazia uma obrigatoriedade de uma vacina, onde nós recebemos aqui na Câmara Municipal o médico Dr. Constantino Constantini, que é uma das maiores referências de cardiologia, dizendo que existem indícios grandes de que a vacina estava dando cardiopatia, né, miocardite. A palavra correta é miocardite. Enquanto não saem os testes definitivos, ou que sai uma posição definitiva, eu acho que a pessoa tem que ter o direito de escolha de vacinar ou não vacinar. Agora, você obrigar a pessoa... Tem casos aqui em Curitiba que os pais estão sendo intimados pelo Conselho Tutelar a levar o filho no posto de saúde para tomar vacina contra a vontade do pai. Contra a vontade. Isso é inadmissível nos dias de hoje. A gente não pode permitir. Mas é a ciência. Mas a ciência também está dizendo que existem casos que estão claros, que são pessoas que tiveram efeitos colaterais dessa vacina. Então, meus parabéns por ter levantado esse assunto, conte com o meu apoio, você está corretíssimo no que você está falando, quem quiser toma, quem não quiser não toma. Se eu estou com dor de cabeça, eu quero tomar uma aspirina, eu posso tomar ou não tomar, é remédio, e remédio quem decide é a pessoa. Obrigado.
Obrigado, vereador. Do fundo que estava reservado para o Covid, que já não é mais necessário uma vez que passou a pandemia. Nos casos de dengue, Curitiba está bem controlado, inclusive estive no Fala Curitiba da última sexta-feira no mercado municipal, e nossos agentes dizem que Curitiba está com os casos de dengue bem controlados, não há nenhum óbito, então nós podemos otimizar esses recursos financeiros em outras coisas, por exemplo, na aquisição de remédios. Dia desses recebi um áudio de uma pessoa, até postei isso na internet, que ela quebrou o pulso, teve que fazer uma cirurgia e não tinha remédios. A enfermeira que teve que comprar os remédios. Então, nós podemos empregar melhor esses recursos, mas, sobretudo, não coagir os pais a esse experimento. Vejo aqui, então, um pedido de parte da minha amiga Sargento Tânia Guerreiro, a quem concedo com a maior satisfação. Obrigado, meu amigo Éder Borges. Bom dia a todos. Eu quero parabenizá-lo, porque você só vem engrossar o movimento de proteção às nossas crianças. E nós temos que fazer isso sim, pelo menos no nosso município, onde a gente tem alcance. Eu recebi muitos pedidos de socorro de pais desesperados que foram ameaçados de ser até acionado o Conselho Tutelar, porque eles queriam fazer a matrícula e não era permitido. Então, eu quero parabenizá-lo. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Nós temos, sim, que proteger os nossos pequenos. E não temos que obrigar ninguém a fazer nada. O pai, o responsável, é que decide. Graças a Deus, ainda a gente pode fazer isso. E eu espero que a gente ainda consiga continuar a decidir por nós mesmos o que devemos e o que não devemos fazer. Muito obrigada, Éder Borges, vereador de Curitiba, por se preocupar com as nossas crianças. E parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Sargento Tânia Guerreiro, pelas palavras que tanto me honram. Sendo assim, peço o voto favorável e peço encarecidamente para que a gestão municipal observe isso com carinho e respeite a vontade dos pais. Sem esse tipo de coerção, imagine, Conselho Tutelar, isso é um verdadeiro absurdo, isso não faz o menor sentido, e não faz o menor sentido nos rendermos a uma nota do Ministério da Saúde que traz claramente conflitos de interesse. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Éder Borges. Encerrada a discussão do vereador, inscrita para discutir, vereadora Maria Letícia, com a palavra. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Vamos lá, vamos discutir um assunto que, para mim, é absolutamente importante, porque a desinformação é a pior das coisas. Acho que é o meu telefone. Vamos tentar um outro microfone, espera lá. Acho que melhor agora. Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai tratar aqui de uma questão de informação. Todos sabem que eu sou médica e quando eu escuto esses debates que trazem desinformação, isso efetivamente me incomoda muito. Então, para os que me ouvem aqui, além dos vereadores e vereadoras, os que acompanham a Câmara Municipal através das redes, eu quero deixar claro aqui, vocês podem consultar, inclusive, o site do Ministério da Saúde, porque lá existem várias referências técnicas de pesquisa que podem ser utilizadas e que podem confirmar e reafirmar o que digo hoje para vocês. É mentirosa a informação de que o Brasil é o único país que pratica a vacinação para crianças. E o faz de maneira, e para mim não há dúvidas aqui, com toda a certeza de que há necessidade que se vacinem aqui as crianças. E daí, falando em informações técnicas, porque não é o que a gente acha que deve ser colocado aqui, face ao fato da responsabilidade que, como legisladores, temos junto da população, eu trago algumas informações, portanto, que apontam que
A vacinação em grupos de crianças no país. Deixa eu achar aqui, que eu estou consultando nesse momento o site do Ministério de Saúde. É importante pensar que a vacinação já diminuiu a mortalidade das crianças, isso é fato, basta olhar os números. O fato de se vacinar crianças também contribui, de um modo geral, para a diminuição da doença entre adultos. Portanto, eu tenho somado aqui a vantagem da vacinação na população, de um modo geral, mas basicamente em crianças, porque isso facilita a proteção da população de um modo geral. O site traz várias informações, mas eu quero tratar principalmente da informação que aquele deputado federal trouxe, que os Estados Unidos não vacinam crianças. Não é verdade também. Vamos achar aqui, calendário de vacinação. Eu estava vendo a informação aqui, os países... Tá. Além do Brasil, senhores e senhoras, diversos outros países vacinaram crianças e adolescentes contra o Covid. Os Estados Unidos, por exemplo, no final de 2021, já tinham aplicado a vacina em mais de 5 milhões de crianças sob orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O país também foi o primeiro no mundo a vacinar bebês a partir de 6 meses, e atualmente a vacina contra a doença foi introduzida no calendário infantil. Portanto, é mentirosa a informação do deputado que diz que os Estados Unidos não vacinam crianças. Sigo aqui. O Canadá, a Alemanha, a Irlanda e a Grécia são mais países que iniciaram a proteção de vacinas contra crianças a partir da faixa etária de 6 meses de idade. Enquanto outros países, como Espanha e Reino Unido, optam pela vacinação a partir da faixa etária de 6 meses de idade, se houver alguma comorbidade, como imunossupressão, doenças cardíacas, diabetes, deficiências neurocognitivas, etc. Portanto, eu repito aqui, é mentirosa a informação de que não se deve vacinar crianças. E o benefício não é só para as crianças, é para toda a população. Se vivemos numa cidade, se somos coletivos, temos que pensar coletivamente. E não individualmente, com o nosso umbigo e com as nossas crenças, porque isso só traz mais doença e desinformação. Fica aqui o meu apelo aos vereadores que se manifestem a respeito disso, ou seja, favoravelmente à vacinação, porque quando essas fake news são colocadas num espaço como o nosso, isso desestabiliza as famílias, isso deixa as famílias incertas com relação à vacinação. E acontece o quê? Elas não levam seus filhos para vacinar. E acontece o quê? Essas crianças adoecem. E, a partir disso, também se responsabiliza a gestão pública. Afinal, é responsabilidade da gestão pública zelar pela saúde de todos os indivíduos. Então, é isso. Aconselho os senhores a fazerem uma consulta técnica e não se basearem em mentiras e fake news que tentam desestabilizar a saúde no nosso país. O Ministério da Saúde tem um site bastante bom, com muitas referências. Era isso, senhoras e senhores. Muito obrigada. Tem a parte das vereadoras professora Josete e Indiara Barbosa. Vereadora Maria Letícia. Por favor, vereadora Josete, seu à parte. Obrigada, vereadora. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-la pelo debate e acredito que sempre temos que colocar a ciência como referência em todo e qualquer tema. Eu acho que nós estamos passando por um momento muito difícil, e infelizmente esse é um fenômeno mundial, onde a opinião é que prevalece, e não, de fato, pesquisas científicas, estudos sérios. A senhora acabou de trazer aí diversos dados. Eu queria complementar com uma matéria que é recente, relativamente recente, 1/3/2023, então, veja, vai fazer um ano e, portanto, esse estudo ele continua tendo validade, uma vez que não está sendo contestado na comunidade científica, né? Então, é um artigo publicado no International Journal of Infectious Diseases, demonstrou que as crianças não vacinadas são mais propensas a desenvolver sintomas graves da Covid, representando 90% dos casos moderados a graves da doença no público pediátrico. Além disso, liberam partículas virais por mais tempo
influenciando na transmissão da SARS-CoV-2. Outro trecho aqui. Esse estudo se refere a um estudo realizado na China por diferentes universidades, né? Então, não foi uma única universidade, foram diversas. Entre as 2.620 crianças e adolescentes infectados, 62% não estavam vacinados. Destes, mais de 80% tinham até 5 anos. Menores de 3 anos, que no período analisado ainda não eram elegíveis para vacinação, apresentaram maior risco de ter Covid grave. Então, esse é um trecho. Acredito que é importante que as pessoas busquem informação. Queria também, eu acho interessante quando alguns vereadores dizem que essa é uma ação ideológica, né, do Ministério da Saúde. Ideológico, acredito, né, que é quem traz um dado totalmente equivocado e faz uma defesa anticientífica e antivacina aqui. E mais uma questão. Nós até tentamos ser assim bastante respeitosos, porque foi apresentada uma moção de desagravo. Inclusive, a gente solicitou aos técnicos do DEPROLE que também, né, pudessem verificar isso. E, na verdade, não é uma moção de desagravo, né? Desagravo, geralmente, se faz em face de um acontecimento que nós julgamos que foi ofensivo a alguém ou alguma entidade, né? Então, é como se fosse uma moção de apoio. Até eu estou na dúvida como é que eu voto, né? Porque a ementa diz uma coisa e a justificativa diz outra. E eu só queria dizer também, na justificativa do vereador ali, ele coloca assim na primeira frase: justifica-se a propositura dessa moção em razão da falta de evidência científica que comprova a eficácia em 100% do imunizante contra a Covid. Nenhum imunizante tem 100%, né, doutora? Acho que é importante a senhora esclarecer, né? Tem um percentual que às vezes chega a 80%, 90%, mas outros menos, mas em face da gravidade de uma determinada doença, se opta porque em algum percentual, pelo menos, essa pessoa estará mais protegida, né? Então, acho que era bacana a senhora puder comentar sobre isso. Obrigada. É isso, a vereadora tem razão. Uma porcentagem, a resposta imunológica varia. Faixa etária, adultos, crianças, portanto. Algumas crianças reagem melhor, outros adultos reagem melhor. Então, a gente tem que ter esse entendimento, que não há 100% de garantia de proteção com as vacinas. E como colocou a vereadora Indiara, que fará o próximo à parte, ela fez 4 doses da vacina e acabou fazendo a doença de novo. Pode fazer novamente, vereadora, acredite. Mas, provavelmente, já foi mais branda essa última Covid que a senhora fez. Pelo menos os casos têm se apresentado assim. Se a senhora quiser fazer seu à parte. Obrigada, vereadora Maria Letícia. Como a senhora falou, né, existem mutações, né, do vírus, o vírus do Covid muta rapidamente, assim como o da gripe, né? E a vacina da gripe não é obrigatória também, né? Então, o que a gente está questionando nesse caso é a obrigatoriedade. E a minha pergunta era justamente nessa linha. A senhora trouxe dados da vacinação dos Estados Unidos, né, em crianças e em bebês, e eu ia questionar se a senhora sabe isso, se lá é obrigatória essa vacina, tem essa imposição, essa obrigatoriedade, que é isso que a gente estava questionando, né? Vereador Rodrigo Braga Reis solicita a parte. Eu já concedo, Rodrigo, com muita honra o seu à parte, mas só para comentar o seu à parte, vereador Indiara, no site do Ministério da Saúde, conforme eu apresentei os dados, eles não são claros em relação à obrigatoriedade nesses países. Mas são países com grande experiência em vacinação, inclusive parte deles são desenvolvedores das vacinas. Portanto, é possível que haja alguma determinação de obrigatoriedade, eu não sei lhe informar.
Mas, certamente, a população dentro de um país que avança dentro do desenvolvimento vacinal é uma população mais consciente, e talvez não haja necessidade da obrigatoriedade. Nós ainda vivemos um país enorme, com 200 milhões de habitantes, cujas informações demoram a chegar, e, inclusive, o próprio acesso à vacinação fica difícil. Não, só respondendo à professora Josete, a questão aqui que nós estamos discutindo, eu não estou discutindo a vacina. Eu estou discutindo a questão que está aqui, a obrigatoriedade imposta pelo Ministério da Saúde à imunização do Covid em crianças e violação de dispositivos legais que facultam o cumprimento. Então, não adianta, nesse momento, a gente discutir a eficácia ou não da vacina, porque eu acho que a vacina foi importante para todas aquelas pessoas que tomaram e, enfim, deu o resultado. A questão é para a pessoa que não quer tomar. É esse o ponto, não é a eficácia da vacina, enfim. Se a mãe não quer vacinar o filho, porque acha que o filho pode correr algum risco, em virtude de todas essas notícias que estão saindo, ela tem que ter o direito de não vacinar a criança. Então, nesse ponto, o vereador Éder Borges tem razão na moção de desagravo, porque a gente não pode obrigar as pessoas a tomarem ou não a vacina. Tem várias vacinas que estão aí, que estão sendo aplicadas já há muitos anos, e que a gente vê que na hora que o governo vai fazer a aplicação da vacina, é apenas, sei lá, 60% das pessoas que teriam direito à vacina tomaram essa vacina. 40% não tomaram. E eu nunca vi sair aí uma portaria obrigando as pessoas a tomarem, sob pena de perder o filho, que o Conselho Tutelar retire o filho da mãe e entregue para uma casa de adoção, enfim, para algum abrigo, alguma coisa nesse sentido. Então, professora Maria Letícia, a senhora como médica, só queria deixar clara essa posição, não tem nada de questão de ideologia ou não, é uma questão do direito das mães de vacinarem ou não seus filhos, de acordo com as notícias que aí estão. Obrigado. Então, só para concluir aqui, o Plano Nacional de Vacinação foi criado em 1973, e eu acho que não há dúvida para nenhum dos senhores aqui que nós conseguimos controlar a paralisia infantil a partir da vacinação. É preciso que se entenda também os mecanismos de ação das vacinas. Algumas delas precisam que a maioria da população esteja imunizada para que ela seja eficiente e efetiva também. Então, é quase como a gente discutir um tema aqui de saúde, não conhecendo as bases dos mecanismos de ação dos medicamentos. Nesse caso, falamos sobre vacina, mas nós podemos falar sobre outros medicamentos aqui. Acho que Fleming hoje estaria tendo convulsão se a gente dissesse que o antibiótico descoberto por ele não deveria ser utilizado, baseado em valores pessoais, porque eu acho que vai fazer mal. Não é uma questão pessoal aqui. É uma questão coletiva. É preciso que a gente pense coletivamente quando nós pensamos em saúde pública. Porque caso cada um de nós influenciar na decisão das famílias que forem agora pensar sobre a vacinação ou não, nós estaremos trazendo, com certeza, um prejuízo enorme para a nossa saúde, e para a nossa saúde me refiro à saúde coletiva. Com relação à gripe, vereadora Indiara, é preciso ver os números. Quantos milhões ou quantas mil pessoas as gripes matam? Quantas mil pessoas o Covid matou? Então, essa proporcionalidade entre o número de mortos e a obrigatoriedade na vacinação também existe dentro da análise do Ministério da Saúde. Se a doença mata mais, obrigatoriamente uma ação mais rigorosa tem que ser tomada. Se ela mata menos e o controle é feito com outro tipo de tratamento e medicamento, não é preciso se obrigar que a população se submeta à vacinação. Então, é importante que a gente considere vários fatores e elementos que não foram colocados hoje no nosso debate. Então, a gente precisa de uma análise maior, mais aprofundada, para que a gente possa tomar uma decisão como essa. Portanto, eu rogo aqui aos vereadores e vereadoras, não concordem com o demérito ou desmerecimento de uma vacinação que parece, com clareza para mim, ser importante para todos nós. É isso. A parte ainda da vereadora Jorge Prates e novamente da vereadora Indiara Barbosa. A senhora tem 3 minutos. Oi, vereadora Jorge Prates, por favor.
Eu nem quero tomar muito do tempo, vereadora, mas dizer que sim, tudo que a senhora trouxe agora é um fato, né? E a gente tem que parar de achar que a gente sabe o que está falando e menosprezar o fato de que existem pessoas que estudam isso, que trazem isso com uma certeza maior e que a gente não pode ficar trazendo essa instabilidade social. Né? Como a vereadora bem colocou, é uma questão de análise pessoal, mas a gente tem, todo mundo aqui no braço tem, né, a marca da vacina da varíola, está todo mundo vivo, está todo mundo em pé, graças a exatamente pessoas que se dedicaram e que se dedicam a fazer esse estudo, essa análise e que trazer para as pessoas da saúde. Então, nós temos que confiar assim, no processo, afinal de contas, né, todos nós passamos por ele também, e pararmos de ficar criando, né, invenções mirabolantes para, de novo, ganhar votos e likes e trazer até mesmo um texto de desagravo, que seria de apoio, com uma justificativa completamente diferente do que deveria. Então, a gente não sabe o que está dizendo, deixa para quem sabe, para quem estudou e que está fazendo certo, para a gente não ficar aqui embolando os assuntos e criando só casos para votação. Obrigado. Obrigada, vereadora Jorge. A vereadora Indiara quer ainda se manifestar? Isso, rapidamente, só até em relação ao que a senhora comentou, a gente também não entrou nas discussões técnicas, como a senhora falou. A gente entende que isso deveria ser analisado pelo Ministério da Saúde, né, até para propor. No entanto, foi realizada uma audiência pública na segunda-feira no Senado Federal e o Ministério da Saúde se recusou a participar, não mandou representantes e não participou. Então, essas discussões técnicas, que eu concordo com a senhora que devem ser feitas, foram feitas com diversas pessoas, mas os representantes do governo no Senado Federal se recusaram a participar e discutir e apresentar justamente esses argumentos, porque eles entendem que isso é obrigatório, tá? Então, a gente não entrou aqui nas discussões técnicas, a senhora é médica, enfim, tem diversos pontos, acho que não vamos entrar agora, mas mais um motivo para eu ser a favor dessa moção é porque o próprio Ministério da Saúde está se recusando a discutir o tema com os senadores, com os deputados que são representantes no nível federal e que, sim, devem discutir esse tema, porque é um tema também trazido pela população, como foi falado. Mas obrigada. Eu que agradeço. 40 segundos, alguém quer se manifestar ainda? Não há mais a parte, vereador. Bom, muito obrigada. Encerrada a discussão, então, da vereadora Maria Letícia, temos o vereador Ezequias Barros inscrito para a discussão do presente requerimento. Com a palavra, vereador Ezequias Barros, 10 minutos, possibilidade de mais 10. Obrigado, presidente. Pronto dizer, pode baixar um pouquinho o som para mim aqui, obrigado. De pronto dizer que eu voto contra essa questão, em favor ou desagravo, né? Em favor ou desagravo e contra a questão de vacinação compulsória. Não dá para a gente ficar discutindo isso aqui como nada tivesse acontecendo. Nós temos casos hoje aqui em Curitiba em que as escolas estão exigindo que os alunos sejam matriculados somente se chegarem com a declaração de que está vacinado contra a Covid. Gente, como disse agora a vereadora Andiara, o próprio Ministério da Saúde não quer discutir o assunto. É um assunto, sim, que tem que ser discutido. Os pais precisam ver. É uma vacina que a gente, até aqui, não existe comprovação. O que a gente vê na internet, a gente já está vendo em outros países já, vereador Éder, em alguns países, onde a nação, o país está entrando contra as empresas que fizeram as vacinas, porque os problemas são graves. É só a gente procurar na internet, vai encontrar o quanto de gente está morrendo com os problemas de embolia, seja ela nas pernas, seja ela no pulmão, continua acontecendo. E a Covid está aí, a Covid continua aí. Nós temos, a minha esposa pegou Covid agora 15 dias atrás, claro, a impressão de que ela já não tem tanta força como no início. Mas, assim, também não existe a comprovação. Se de um lado se combate porque não tem a comprovação de que ela realmente tenha efetividade, ou se os danos que ela vai causar é maior, eu digo para vocês, não sei, e aí não sei, precisa-se, vereadora Maria Letícia, que se busque realmente conhecimento disso, porque a gente não sabe se é a Covid que causou tantos males para a gente, ou se é a vacina. Eu tomei 2 doses da vacina. Gente, eu estou aqui falando com a maior dificuldade de lembrar o que eu quero falar.
Não sei se vocês conseguem entender. Então, depois da Covid, as coisas ficaram muito complicadas. Eu não sei se para mais alguém, né? Eu vejo o Serginho, às vezes, falar que tem dificuldade também a respeito disso. Agora, não dá para explicar se é a vacina, né? Eu não me vacino mais. Isso é uma coisa que eu defini, é meu. Agora, tem que se dar a condição de que o pai e a mãe tenham a liberdade ou de vacinar ou não. Não pode ser algo obrigatório. A Prefeitura de Curitiba não pode obrigar as pessoas a vacinar para ter... Isso é lei também. O pai e a mãe têm o direito de escolher se vacina. Uma criança de 3, 4 anos, por que vacinar? Se as crianças não morreram com Covid. As crianças não morreram com a Covid. Por que vacinar uma criança de 3, 4 anos para entrar na creche? As vacinas que estão... que foram testadas, que foram vistas, como disse a vereadora agora há pouco, né, todos nós temos a marca da vacina da varíola. Gente, é uma vacina que foi testada, que deu certo, nós não sabemos até hoje, né, e está aí toda a discussão do que foi feito, como é que foi feito, né, do RNA mensageiro, que pode mexer com toda a estrutura das pessoas, e a gente não tem, de fato, o que está acontecendo, se existe alguma coisa maior por trás disso. Então, precisa-se sim buscar informações, estudos, e o Ministério da Saúde precisa sim dizer que isso aqui funciona. Não dá para a gente continuar achando que não tem nada por trás, não, que tudo é tudo muito bonzinho, e a gente sabe que não é bem assim. Estamos vivendo num mundo globalizado, com inúmeras coisas acontecendo, é só a gente ler um pouquinho que vai entender o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, se o próprio Ministério se julga superior aos outros e não buscar a participar de uma audiência pública para dar veracidade ou para mostrar que não tem efetividade, de fato, a vacina, então eu creio que eu vou votar contra, né, em favor do agravo do vereador, porque não é possível que a gente continue discutindo isso aqui. E uma coisa, a Covid está, de certa forma, controlada, né? Alguém vai dizer, mas é por causa da vacina. Mas pode não ser. Então, a gente precisa realmente de fundamentação, ou para uma coisa ou para outra, mas não dá para a gente continuar exigindo que na cidade de Curitiba, ou seja lá onde for, e a gente já tem cidades aqui em Santa Catarina que disseram não à vacinação da Covid, disseram não aqui na cidade tal, eu não vou citar o nome da cidade porque eu não tenho autorização para isso, mas cidades em Santa Catarina que já fecharam e está dizendo não à vacinação da Covid para as crianças vão para a escola normalmente, as crianças não tiveram problema com a Covid, mesmo pegando Covid, não causaram danos, a grande maioria delas. Por que vacinar uma criança de uma forma desnecessária? De uma forma que, no meu entendimento, é desnecessária. Então, pois não. Vereadores Rodrigo Braga Reis e Éder Borges e a vereadora Maria Letícia. Rodrigo Reis abre mão, mas tem Éder Borges e Maria Letícia. Pois não, vereador Éder. Vereadores, aqui foram muito bem colocadas suas palavras, mas eu devo observar aqui o seguinte: nós precisamos manter a honestidade do debate. Aqui não se está discutindo a vacina da varíola. Aqui, tampouco se está discutindo se a vacina do Covid para crianças é boa ou ruim. O objeto dessa discussão é se o Estado deve obrigar os pais a vacinar os seus filhos, a ponto de serem incomodados com o conselho tutelar. Esse é o ponto. Não existe fake news quanto ao Brasil ser o país do mundo que pretende obrigar essa vacinação. Aqui ninguém disse que é o único país que vacina crianças, mas é o país que, com esse governo tirano que chegou ao poder, pretende fazer esse tipo de coisa. E é fato que não há consenso científico. E quando não há consenso científico, não faz o menor sentido pretender obrigar alguém a fazer algo. Eu vou deixar para o meu encaminhamento mais um vídeo de um médico falando. Eu iniciei a discussão falando, eu não sou médico, mas eu ouço diversos médicos. Tem aqueles que defendem a vacinação e aqueles que defendem a não vacinação. Não há consenso. É isso, obrigado, vereador Ezequias.
É tanta discussão em relação a isso. Eu já falei aqui, né, no meio da Covid, quando a coisa estava pegando, né, eu contei a história do meu filho, que eu estava perdendo meu filho em 2019, finalzinho ali, né? 2018, perdão. Estou perdido aqui agora, não. 2019, finalzinho ali, eleição de 2020, no meio da eleição, dia 18 de outubro de 2020. Eu sei o que eu tive que fazer, entrar no hospital, colocar remédio na boca do meu filho, porque o médico disse, se você quer salvar seu filho, faça isso, porque lá ele vai morrer. E em uma semana meu filho estava em casa de alta. Então eu sei o que eu vivi. Então eu disse aqui, naquela vez, está aí nos anais da casa, pedi para o prefeito, inclusive, fazer um teste em uma das UPAs. Faça um teste numa UPA, numa unidade de saúde, faz um teste, pelo amor de Deus, não custa nada. E nós perdemos tanta gente como perdemos. Aí ia dar certo para todo mundo? Eu sei que não. O medicamento nem dá certo para todo mundo, nem o medicamento dá certo para todos. No caso do meu filho, deu certo. O Eduardo está bem, está com saúde, não teve mais nenhum tipo de recorrência a respeito da doença. Mas o senhor falou muito bem, o que não dá para ter, vereador, é essa obrigatoriedade. Acho que não dá para ter, né? E claro, o senhor falou, o governo federal quer obrigar. Por quê? A que preço isso? Por quê? Qual é? É porque vai se ganhar muito dinheiro na compra da vacina? Eu não tenho problema de falar isso. Qual é o preço? Se você tem crianças que não, as crianças não desenvolvem a doença, não ficam doentes, na sua grande maioria é um pequeno resfriado. Por que vacinar as crianças? Com que objetivo? Lá em casa é uma briga, porque os nossos netos não vão tomar vacina. Os meus netos não vão tomar vacina, meus filhos já colocaram que não vai vacinar, e nós vamos ter que brigar judicialmente para ter os nossos filhos inscritos na escola, nós vamos ter. Mas a grande maioria é forçada quando ela chega na escola e ela se depara com a situação que é ou vacina ou perde a vaga para a escola. Ela não tem a quem recorrer. Isso é desumano, fazer isso com as crianças de Curitiba, com as crianças do Brasil. Há uma angústia, pais que me ligam angustiados por entender que não há necessidade da vacina. Se nós estivéssemos vivendo uma situação calamitosa no meio das crianças, a gente diria, olha, então é o caminho, não tem jeito, vamos tentar, porque é uma tentativa de não morrer numa situação, que foi o que aconteceu com a vacina. Mas não, até agora, não está comprovada, como disse Vossa Excelência, não está comprovada que ela realmente, de fato, fez o efeito que foi prometido. Pelo contrário, a gente vê históricos de algumas nações, de alguns países, que estão causando toda a dificuldade para essas empresas, levantando judicialmente algumas situações, e vão cobrar na justiça valores astronômicos por causa do mal que eles entenderam que a vacina fez na sua sociedade. Então, não existe comprovação, portanto, não a essa vacinação compulsória. Vereadora Maria Letícia. Obrigada, vereador. Eu, já discordando do senhor, acho que há comprovação científica, sim. Acho que é desumano deixar as crianças adoecerem e morrerem. E acho que também não dá para dizer que a doença está controlada, porque só aqui na Câmara, Indiara Barbosa fez a doença semana passada, o vereador Vagnoni está doente e a vereadora José está com suspeita. Fora os outros casos que devem existir aqui dentro do nosso micro-universo, que a doença está presente. Então, ela não está controlada. O que ela está é mais branda, portanto, matando menos. Por isso que eu trago informações aqui do Instituto Butantan, que diz assim, que o levantamento anterior do Observa Infância havia mostrado que a Covid-19 matava ao menos 2 crianças menores de 5 anos por dia no Brasil. Entre 2020 e 2021, 1.439 crianças, meninos e meninas nessa faixa etária morreram pela doença no país com a maior concentração. Então, acho preocupante a gente deixar de considerar que, desde o início da pandemia, 3.562 crianças e adolescentes morreram por Covid no Brasil. E, no total, foram notificados 57.388 casos em crianças e adolescentes até 19 anos. Em 2022, foram 850 mortes causadas pela doença. As informações são de uma nota técnica, aqui também do Ministério da Saúde, em janeiro de 2023, que consideram dados do início de dezembro de 2022. Era isso, vereador. Muito obrigado.
Vereadora, eu queria entender quantas mortes nós temos hoje das crianças da região metropolitana que moram aí na cidade, que é muito maior do que isso por outro descuido de outras coisas. Então, nós temos números graves de morte em situações de risco, que é muito maior do que a senhora está colocando, e eu entendo, é por Covid, mas nós temos números maiores por desnutrição, números maiores por falta de ter que comer. Então, nós, claro, queremos que salve todas as crianças. Não estou aqui fazendo apologia à morte de ninguém, pelo contrário. O que eu quero dizer é que os números que a gente vê aí, e a senhora disse muito bem, a Covid está aí. Eu falei, acabei de contar, minha esposa estava com Covid, ficou aí 10 dias separados ali por causa da Covid, né? Então, está aí, mas ela está realmente muito mais branda do que estava. O que nós não encontramos, e não há, existe mais fala contrária ao uso da vacina do que favorável. O que existe é uma imposição sem um certo estudo que dê clareza para a sociedade. Se nós tivéssemos clareza em tudo que o Ministério da Saúde está fazendo, nós não estaríamos discutindo aqui. Concorda, vereador Éder? Se nós tivéssemos clareza, a vereadora Indiara colocou muito bem, por que não participar, então, de uma audiência pública na Câmara Federal? Por que parece que esse pessoal se sente maior e melhor do que os outros? Não quer participar de nada, é do nosso jeito, tem que ser assim, é só vacina. É o que aconteceu aqui, em Curitiba. Né? Mesmo a gente colocando situações que poderiam mudar a vida das pessoas, que podia salvar alguém, ninguém que topou fazer, nem para um teste. Porque estava tudo em cima de um nome. Eu já falei, né? Se o presidente Bolsonaro tivesse falado, gente, hidroxicloroquina vai matar muita gente. Gente, o que nós tínhamos salvo de gente naquela época seria muito. Infelizmente, o presidente falou que o medicamento matava. E aí, falou que o medicamento salvava. Se ele tivesse falado, gente, não toma isso aqui não, vocês vão morrer. Gente, nós tínhamos salvo muita gente no Brasil. Infelizmente, por causa da política e da politização da doença, foi que nós perdemos muita gente. Eu voto favorável contigo, vereador Éder Borges. Obrigado, presidente, pela palavra. Obrigado, vereador Ezequias Barros. Não há outros vereadores inscritos para discutir o requerimento. Vamos à votação. Para encaminhar o voto, vereador Éder Borges, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, presidente. Vou pedir para o Charles colocar o último vídeo que eu mandei para ele, para termos a palavra de um médico. Vamos lá. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não tenho qualquer conflito de interesse. Eu sou uma pessoa feliz e realizada, não dependo de laboratório, não dependo de universidade e não dependo de hospital. Eu faço a minha clínica médica. Agora, eu vou começar a nossa apresentação para lembrar a humanidade, lembrar as pessoas que não existe nada mais saudável para o crescimento da humanidade do que o questionamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje de maneira bastante civilizada. Por que nós somos os únicos no mundo a obrigar? É isso que eu vou terminar a minha apresentação dizendo que não tem o menor sentido. O vírus em circulação não está nessa vacina. E a vacina, com essa plataforma e tecnologia que chegou, ela sempre chega atrasada e desatualizada. Será que não aprenderam isso ainda? Sem contar a eficácia que eu vou discutir mais tarde, daqui a pouco. A escolha da toxina Spike para gerar imunidade foi péssima, foi de falta de bom senso. Eu, logo no início da pandemia, eu entendi o mecanismo da doença e vi que o que causava a doença é quando o vírus era quebrado. Depois, estudos comprovaram que era a proteína Spike. Por isso que lá atrás, em 2021, eu fui cauteloso para não indicar com pessoas de 30 anos para baixo. Sabe por quê? Porque a gente tem a ciência da observação. Eu não perdia ninguém. Os mais jovens que eu perdi tinham 67 anos e chegou atrasado. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu quero dividir a minha experiência. Foram mais de 11 mil casos com a minha equipe. Então, a honestidade com a verdade é uma das características que temos de melhor. Por isso, vou dar o melhor de mim aqui hoje, colocar a verdade nos fatos de quem respirou, de quem viveu na pele essa pandemia como ninguém. Como eu disse, vi mais de 11 mil casos. E o nosso objetivo hoje
é proteger a saúde dos brasileiros e o futuro, porque essas crianças daqui 20 anos, se Deus quiser, espero que estejam bem educadas e produtoras. Eu participei na pandemia não apenas tratando as pessoas, mas com ideias e com estratégias terapêuticas de muito sucesso que foram compartilhadas no mundo graças à ciência da observação. Presidente, eu penso que é porque suficiente. As pessoas ficam dependendo do só estudo, para constar aqui o depoimento de um médico, né, de alguém da ciência, de modo que não existe nada absolutamente científico nesse requerimento, nessa discussão. Sendo assim, eu encaminho o voto favorável. Aproveito para fazer requerimento de verificação de quórum, presidente. Deferido o requerimento do vereador Éder Borges, para efeitos de verificação de quórum, vereadores e vereadoras, por favor, respondam à chamada e registrem presença. Temos 20 vereadores já para continuidade dos trabalhos, 21 com a vereadora Noêmia Rocha, podemos prosseguir. Encerrado o encaminhamento do vereador Éder Borges, passamos então à votação do presente requerimento. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem, assim permaneçam. Com 4 votos contrários, está aprovado o requerimento.